Glorificamos teu nome, meu Deus, pedimos que a tua palavra fale conosco e supra as necessidades da nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se. As respostas de Deus às orações do povo de Deus. É sobre isso que vamos falar hoje. Porque, irmãos, essa história de vontade de Deus é para muitos crentes um assunto misterioso. Esse negócio de vontade de Deus é para muitos crentes uma coisa inalcançável. Saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, ouvir e saber que o que eu estou fazendo é exatamente a orientação que Deus me deu. Para muitos crentes isso é uma coisa ainda desconhecida. E eu digo isso com muito lamento. Mas não há nada de misterioso em buscar a vontade de Deus e em Deus revelar sua vontade para nós. E o mecanismo mais eficaz para nós conhecermos a vontade de Deus, sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é a oração. É a oração. E por um fato muito simples, a oração nos sensibiliza em relação a Deus. A oração nos sintoniza a Deus. A oração abre os nossos ouvidos espirituais. Nos deixa, portanto, mais sensíveis à voz de Deus, porque Deus fala por meio da sua palavra, fala mediante a ação do seu Espírito, usando a palavra aos nossos corações. Então Deus responde quando nós oramos. E existem, irmãos, pelo menos 4 respostas possíveis de Deus às nossas petições, às nossas questões, aos nossos dilemas, às nossas perguntas, às nossas orações. 4 respostas possíveis de Deus, respostas à oração do povo de Deus. Em primeiro lugar, às vezes Deus responderá sim. Essa é a resposta que mais nós queremos ouvir de Deus. Sim. Mas Deus não responde sim por nossa causa. Deus responde sim por causa dele. Está dentro do padrão dele, do projeto dele, da vontade dele. O Senhor Deus, em sua infinita sabedoria, para alcançar os seus propósitos em nossas vidas e cumprir a sua vontade na nossa vida, às vezes responde com um sim. Isso me fez lembrar do rei Ezequias, rei de Judá, temente a Deus. Ele foi diagnosticado com uma doença incurável, segundo Reis capítulo 20. E o profeta Isaías veio visitá-lo, e veio visitá-lo trazendo uma mensagem de Deus. Olha, põe a sua casa em ordem, porque você não vai viver muito tempo. Mensagem diz que Ezequias, ele colocou o seu rosto virado para a parede, ele chorou, e ele lamentou, e ele orou, porque chorar e lamentar não muda nada, mas você pode até chorar, você pode até lamentar, mas se você orar, as coisas mudam. Então, irmãos, Ezequias orou, e a Bíblia diz que Isaías nem tinha saído ainda do palácio, quando Deus o visitou e disse, volta lá e fala para ele, que eu ouvi as orações dele, e eu vou atender o pedido dele, ele vai viver ainda mais 15 anos. Então esse é um aspecto de resposta de Deus para a nossa vida, para manifestar a sua vontade. Quando ele diz sim àquilo que nós pedimos. Mas também tem uma outra resposta positiva de Deus. A primeira é sim, mas às vezes, em segundo lugar, Deus responde não. E não é uma resposta positiva, sim.
Você pode não acreditar nisso, mas não vindo de Deus é uma resposta positiva. Sabe por quê? Porque Tiago 4,3 diz que nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos pedir como convém. Antes, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, às vezes, Deus responde sim, outras vezes, Deus responde não. E o não de Deus é para o nosso bem. Quantas vezes nós falamos não para os nossos filhos pequenos? E dissemos não, não porque somos maus, não porque não temos coração, não porque não amamos nossos filhos, é exatamente porque amamos que muitas vezes nós dissemos para eles não. A palavra de Deus fala de Moisés. E eles estavam peregrinando, Moisés com o povo pelo deserto, e de repente, Números capítulo 20, de repente, o povo começou a murmurar, porque eles queriam água, eles precisavam de água. E eles foram a Moisés e começaram a apertar Moisés, pressionar Moisés. E a Bíblia diz que Moisés orou a Deus. Nós podemos ser pressionados, irmãos, e certamente seremos, por situações da vida ou por pessoas. Se você for pressionado e não orar, nada muda. Mas se você for pressionado e orar a Deus com todo o coração, as coisas mudam. E Moisés foi buscar a Deus em oração. Então, Deus disse a ele, está vendo aquela rocha lá? Fale a rocha. E água sairá da rocha para dessedentar esse povo. E a palavra de Deus diz que em vez de falar a rocha, Moisés bateu, feriu a rocha com um cajado. E ele já tinha feito isso lá em Êxodo capítulo 17, por ordem de Deus. E a água saiu da rocha, mas desta vez a ordem era falar a rocha. A rocha é um símbolo de Jesus, que foi ferido por nós uma vez, não duas, não três, não quatro, uma vez. E Moisés desobedeceu, a água saiu da rocha, o povo foi dessedentado, mas a palavra de Deus diz que eles chegaram às portas da terra prometida. E Deus levou Moisés lá para o Monte Nebo, lá no pisga do monte. Ele olhou e viu toda aquela terra que Deus daria por herança ao seu povo, conforme prometera a Abraão. Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio capítulo 34. A palavra de Deus diz que Deus disse para Moisés que ele não poderia entrar. E Moisés orou. Moisés pediu para entrar. Mas Deus disse não. Ali mesmo Deus sepultou Moisés. E Moisés foi um servo honrado do Senhor. Mas servos honrados do Senhor também recebem de Deus a resposta não. E o não de Deus não é para ser questionado. O não de Deus não é para ser investigado. Por que Deus disse não? Por que não? Por que não? Por que não? O não de Deus é para ser aceito como uma resposta positiva. Se Deus disse não, Deus sabe o que faz. Então, quando Deus diz sim, eu digo obrigado, Senhor. Mas quando Deus diz não, nós também temos de dizer obrigado, Senhor. Mas há ainda uma terceira resposta de Deus para nós. Porque às vezes Deus responde sim, outras vezes Deus responde não. Mas também às vezes Deus responde espere. Espere também é uma resposta positiva. Nós só gostamos do sim. O não a gente não quer, e o espere então, o não pelo menos define, mas o espere é indefinido. A maioria de nós não lida bem com o espere. Nós vimos a história de Ezequias, o exemplo de Moisés, mas há também José no Egito.
José que foi vendido pelos seus irmãos por inveja, foi parar no Egito, lá foi vendido como escravo, mas depois daquele problema na casa de Potifar, ele é levado para a prisão, e lá na prisão a palavra de Deus diz, Gênesis 39, que José foi uma bênção naquele lugar, que o carcereiro Mó deu a ele a autoridade para administrar os prisioneiros. Ele foi uma bênção ali até que, você sabe que ele interpretou o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó. Infelizmente, a interpretação do sonho do padeiro é que ele morreria como morreu. Mas a interpretação do sonho do copeiro é que ele voltaria ao seu posto que havia perdido, servindo diante de Faraó. Mas, quando esse homem recebeu a libertação, José pediu a ele, olha, lembra de mim, lembra que eu te ajudei. Irmãos, o homem voltou ao seu posto e esqueceu-se de José. 2 anos de espera, 2 anos esperando, até que um dia, diante de um sonho não interpretado pelos sábios de Faraó, aquele homem se lembra de José, mas demorou tanto, não demorou tanto não, o dedo de Deus estava ali, o tempo de Deus se cumpriu na vida de José, e quando é o tempo de Deus que se cumpre na nossa vida, irmãos, é uma bênção. Isso me ensina que vale a pena esperar no Senhor. Porque mandaram buscar José, José interpretou o sonho de Faraó, e o resto da história você conhece. Agora, se aquele copeiro, assim que saiu da prisão, no primeiro dia de trabalho, lembrasse de José, o máximo que José seria e alcançaria na vida seria ser um escravo servindo no palácio, um auxiliar do copeiro do rei. Mas porque esperou, porque não murmurou enquanto esperava, porque não questionou enquanto esperava, José esperou o tempo de Deus se cumprir em sua vida, e a oração de José foi respondida no tempo certo, na hora certa, e da melhor maneira. José se tornou governador do Egito. Eu preguei segunda aqui no seminário sobre a tentação de queimar etapas. Às vezes a gente queima as etapas, a gente quer apressar as coisas e mete o pé pelas mãos. Não, você orou, você pôs nas mãos de Deus, então espere. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O tempo de Deus vai se cumprir. Talvez tenha gente aqui nessa fase da espera. Não foi sim, não foi não, mas você está esperando, e eu tenho coisas que eu também estou esperando, mas eu gosto do salmista quando ele diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. É aquela história, eu estou esperando no Senhor, eu estou esperando o movimento de Deus. Eu estou esperando a boa mão de Deus se mover na minha direção. E quando vai ser isso? Eu não sei, mas eu estou esperando em oração. Eu estou aguardando no Senhor, porque dele vem a minha salvação. É o Salmo 62. Fala sobre isso. Espere o tempo de Deus se cumprir. Não atrapalhe, não. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deus responde às vezes sim, Deus responde às vezes não, Deus responde às vezes espere, mas tem um ainda. Às vezes, Deus não responde. Talvez esse seja a modalidade de resposta de Deus mais difícil, o silêncio. A palavra de Deus fala de Saul. Saul, rei de Israel, mas fora da vontade de Deus. Ele já não era mais rei de direito. E Samuel, o profeta, havia morrido.
1 Samuel capítulo 28. E ele está angustiado, porque ele quer a orientação de Deus, ele quer a resposta de Deus. E aí ele tenta buscar em sonhos, não tem resposta. Ele tenta buscar numa revelação qualquer, não tem resposta. Ele tenta buscar em várias modalidades, mas ele não encontra resposta, não tem resposta. A Bíblia diz claramente, Deus não responde para ele. Porque, irmãos, Deus não responde a iníquos. Deus não responde a gente em pecado. O salmista diz: se eu agasalhar a iniquidade no meu coração, o meu Deus não me ouvirá. Então, se eu guardar a iniquidade no meu coração, Deus não vai me ouvir mesmo. Então, há fases na vida da gente que Deus responde sim, outras não, outras espere, mas em outras é um grande silêncio. Saul, em vez de cuidar do seu coração, porque era ímpio, porque era iníquo, porque era carnal, em vez de acertar as contas com Deus, sabe o que ele fez? Procurou uma pitonisa. Procurou uma feiticeira, foi a uma sessão espírita, para tentar um contato com Samuel, para Samuel lhe dizer. E a gente sabe que ele encontrou, não foi Samuel, encontrou um demônio. Tudo que o demônio travestido de Samuel falou para Saul, tudo deu errado. Nada se cumpriu. É só você continuar lendo a história, inclusive entrando no livro das crônicas. Não era Samuel, porque quando Deus manda o seu profeta falar, o que o profeta fala se cumpre. Mas quando não é de Deus, não se cumpre. Agora nós temos que ter humildade para lidar com os silêncios de Deus. Você não está ouvindo nem sim, nem não, nem espere. Então investigue seu coração. Faça o que Davi fez, ore dizendo: sonda-me, Senhor, e conheces os meus caminhos. Prova-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a nossa tendência é sempre encontrar culpados, e eles nunca têm a ver com a gente. O culpado, via de regra, nunca somos nós. É o marido, é os filhos, é a igreja, é o pastor, é o governo, é o vizinho, é o patrão. Sempre os outros, é o diabo. Às vezes até Deus. Deus não gosta de mim. Deus não me ama, porque olha que situação estou vivendo. Mas não tem a humildade de olhar para dentro de si e dizer, como disse o salmista: isto é enfermidade minha. Problema sou eu. As coisas estão dando errado, e a gente fica culpando os outros. Olha no espelho, em nome de Jesus. Você está sendo fiel a Deus nas suas finanças? Você está sendo fiel a Deus na sua vida devocional? Você está sendo fiel a Deus na comunhão dos santos, na presença na igreja? Você está sendo fiel a Deus nos seus compromissos com as pessoas? Você está sendo fiel a Deus no seu testemunho, mostrando para as pessoas que você é de Jesus, você anda com Jesus, você tem um compromisso com Jesus? Você está sendo fiel a Deus, não guardando mágoa no seu coração, raiz de amargura no seu coração? Você está sendo fiel a Deus, cuidando do seu coração? Porque, sob o ponto de vista moral, Saul era extraordinário. Comparado a Davi, Saul era extraordinário. Mas quando se trata de coração, de alma, de espírito, de quebrantamento, Saul era soberbo. Mas Davi se quebrantava todo. E Deus não vai te ouvir. A resposta de Deus é um silêncio sepulcral, se você não cuida da sua vida com Deus. Deus não vai falar, mas quem está em comunhão com Deus
Deus fala. Deus fala. Pode ser sim, é positivo. Não, é positivo. Espere, é positivo. Você fica firme. Porque Deus é fiel para quem é fiel com Ele. E que Deus nos ajude. E que Deus nos abençoe. E vamos orar. Porque Deus quer manifestar a sua vontade na nossa vida.